Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Estou voltando, para bater um papo aqui, dando continuidade, a conversa com o pastor Jarbas e o presbítero Valgâncio Souza. Ô pastor, bom dia. Bom dia, seu Paulo. Sempre bom estar aqui com o senhor. Valgrécio, bom dia. Bom dia, seu Paulo. É um prazer estar aqui. Ô pastor, eu gostaria que você comentasse um pouco, você que tem uma vasta experiência, é um alto leitor da Bíblia, né? E aí, a Bíblia hoje não, sempre foi o manual do empreendedor. Então eu vejo como a Bíblia um celular tem um manual, um carro vem um manual, tu compra o terno vem um manual, tudo que tu compra vem um manual, uma TV. Mas quando nasce uma pessoa, o manual da vida, na minha visão ótica, é a Bíblia. Quando vai se abrir um negócio de qualquer segmento, independente de religião, do dono do negócio, do idealizador, se ele usar o manual, que é a Bíblia, o negócio dele não tem como dar errado. Então, Jesus, o homem mais sábio do mundo, maior empreendedor, nunca vai nascer um mais empreendedor do que Jesus, o cara que pegou 12 homens, não eram os mais sábios, não eram os melhores, a maioria, eu acredito que não sabiam nem ler, outros não sabiam nem falar, e ele colocou uma visão na cabeça deles, que eles dessem continuidade, multiplicando os ensinamentos dele. E aí, falando sobre isso, eu gostaria que você comentasse um pouco desses 12 homens. Eu sei que todos se destacaram, mas na sua visão ótica, quem teve mais destaque? Historicamente, né? Eu acredito o seguinte, como o senhor mesmo confirmou, todos tiveram seus destaques, né, dentro dos seus conceitos, daquilo que foram chamados para o objetivo específico. E Jesus, pela sua capacidade de ser, e a Bíblia fala isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que ele crescia em estatura, em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então a Bíblia mesmo diz que Jesus crescia em todos os ângulos, em tamanho, em graça, em conhecimento, em sabedoria, em respeito perante Deus e os homens. E se eu fosse assim citar um homem, eu citaria Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro foi um cara autêntico em todos os ângulos de sua vida. Ele não tinha medo. Você observa que quando Jesus chegou no meio dos discípulos, por cima das águas, tinha 12 dentro do barco com ele, e dos 12, só ele teve coragem de sair. Se o senhor for observar, naquele momento de uma tempestade, o melhor lugar para estar era onde? Dentro do barco. É coisa de louco sair de dentro de um barco, no meio de uma tempestade, e dizer assim, pois se é o Senhor, deixa eu ir aí até onde o Senhor está. Então, o melhor lugar para estar era onde? Dentro do barco, o senhor concorda? Só que o Pedro disse assim, pois eu vou até aí. E a Bíblia diz que ele sai fora e vai se encontrar com Jesus no meio das águas. Tanto é que ele vai, e quando ele vem voltando, ele afunda. E Jesus pega pela mão e ainda diz ele assim, homem de pouca fé. Quer dizer, o cara sai do barco, anda sobre as águas, Jesus ainda chamou de pouca fé. Imagina os que ficaram no barco. Então o Pedro se destaca por isso. Então, se o senhor pegar mais um ponto, suponhamos aí que isso foi num sábado. Aí no domingo acontece o culto tradicional das igrejas. Então todos os discípulos estão testemunhando, dizendo, eu vi Jesus andando sobre as águas. Pedro vai dizer o quê? Eu não só vi, eu andei com ele. Então por isso que a gente entende que Pedro se destaca. Porque ele foi muito autêntico na sua fala, nas suas decisões. Ao ponto de quando chegar para prender Jesus, ele pega a espada, que ele já vai arrancar a orelha de um soldado. Então Jesus, fica quieto aí, homem. Eu não te chamei para esse negócio não, tu ainda não está liberto. Então, veja bem, Jesus nunca deixou que esse Pedro fosse desprezado pelo seu temperamento. Observe que há 3 anos e meio ele andando com Jesus, mas ainda não tinha esquecido a peixeira de tratar peixe, né? A espada ainda estava do lado. Então, Jesus não questionou Pedro por isso.
ao ponto dele ser escolhido para ser o líder maior da igreja. Na época, no caso, aí o Pedro foi escolhido para ser o pastor da igreja. A quem foi que Jesus fez a pergunta? Chega no Evangelho de João, capítulo 21, depois de Jesus ressuscitado, ele vai novamente que os discípulos resolvem a pescar, Jesus aparece na beira da praia e fala para eles, pergunta se tem alguma coisa para comer, eles dizem que não, aí Jesus manda eles lançar rede, que é a terceira, quer dizer, que é a segunda multiplicação ali, ou melhor, a segunda pesca maravilhosa, sendo que aí Jesus já tinha ressuscitado, eles chegam, aí Jesus diz, Pedro, tu me ama? E é ali que Jesus confronta Pedro. Senhor, tu sabes, nessa palavra aí ele está dizendo, Senhor, eu gosto de ti, duas vezes, no original ele diz, Senhor sabe que eu gosto de ti, aí Jesus pergunta de novo, tu me ama, Pedro? Aí é ali que confronta ele fala assim, o Senhor sabe que eu amo, como quem diz assim, mas o Senhor sabe o que eu fiz, eu neguei, eu fugi na hora que o Senhor mais precisou, eu não tenho coragem de falar. Aí Jesus questiona dizendo assim, ó, Jesus é tão poderoso que Jesus desce, se você, porque na nossa tradição, ou tradução, ou melhor, a questão de traduzir, porque o Senhor sabe que a Bíblia foi escrita no grego, aramaico, e 90% foi no grego, né? Depois teve o hebraico. Só que, em pouquíssimas partes aramaico. Só que a tradução, às vezes, a língua portuguesa, ela deixa devendo. E esse amor aqui que Pedro conversa com Jesus, que a gente costuma chamar o Filomeno, que ele diz assim, Jesus desce ao mesmo nível de Pedro, ele diz assim, eu gosto de você, Pedro, não se preocupe, eu quero saber se você me ama. Aí quando Pedro olha, diz, o Senhor sabe todas as coisas. Na nossa explicação aqui não dá essa característica pra gente. Entendi. Só que aí quando Jesus fala para Pedro assim, eu gosto de ti, descer ao mesmo nível para Pedro não se assustar. Como que diz, eu te perdoei, cara, não tô perguntando o que tu fez não, quero saber se tu me ama. Aí ele tem coragem de dizer, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu lhe amo, apesar de eu ter falhado, apesar de eu ter lhe traído, apesar de eu ter ficado distante, ter sido covarde, mas eu lhe amo, e o Senhor sabe que é verdade. Aí ele disse, então pronto, apacenta a minha ovelha. Então para mim Pedro se destacou por essa característica dele ser autêntico. E uma das coisas que prova que Jesus é um bom empreendedor é que ele não colocou pessoas para dirigir a igreja por gostar, porque o Raul Lessa é meu amigo. Não, porque a própria Bíblia diz que João era o discípulo amado. Então se fosse por questão de gostar, ele teria feito o quê? Vou deixar o João, que é meu amigo. Eu disse, não, vou colocar o Pedro porque ele tem capacidade para o negócio. O cara é ele. Então é isso que é um bom empreendedor, colocar cada um no seu devido lugar para se destacar naquilo que foi chamado. Então quando a gente falou sobre os critérios da escolha dos discípulos, eu acredito, olhando assim, vendo a coisa na minha visão ótica, um dos critérios maior que ele usava, ver se a pessoa era ensinável. Né? Ensinável é aquela pessoa que escuta, que aceita, não, que pergunta mais. Né? Você vê que Pedro fez algumas perguntas, diversas perguntas. Jesus fez outras. Então a minha avó, ela dizia, a velha sabe minha avó, que diz que o celular ele tem uma senha, a senha mãe. Quando tu abre a senha mãe, aí tem as senhas dos aplicativos, da conta bancária, dos cartões. E aí eu perguntava para ela, minha avó, o que é que você quer dizer com isso? Ela disse, olha, a vida também tem as senhas. O sucesso tem as senhas. E aí eu perguntava, e o que é? Me diga, porque eu gostaria de saber da senha. Ela disse, meu filho, quando eu era pequeno, você já tem essas... Toda criança já nasce com ela. E faz com muita habilidade. Só que após os 10 anos, perde. Mas é verdade, tem. Perde. Que é, aí ela dizia, eu dizia, e a senha? Perguntar. Então a gente tem que perguntar mais. Quando você pergunta mais, você aprende mais, você ensina mais, e aí automaticamente você avança mais. Então, ô pastor, é realmente incrível essa história aí de Pedro. Só confirmando o que o senhor fala, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, a Bíblia diz assim, ó, porque o Senhor, aliás, versículo 2, porque o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção no mundo espiritual antes da fundação do mundo. O senhor falou há pouco tempo a questão do manual da vida. Todos nós, antes de chegar aqui, já foi criado e idealizado no coração de Deus. Tudo que existe hoje no mundo visível, antes esteve no mundo invisível. E nós somos apenas um axérix, nós não somos a origem. A origem é o invisível.
Só que, depois que o homem nasce, ele fugindo dessa origem que Deus o entregou, né? Porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele, aí sim, versículo 4, eleito nele para vivermos em santidade nele, em amor nele, para o aperfeiçoamento dos santos. Então o que é? Nós precisamos nos aperfeiçoar nele, com uma pessoa inteligente, sabe, ela vai entender que independente do credo dele, da fé dele, a Bíblia me dá o direito, me ensina de verdade como ser uma pessoa bem-sucedida na vida, em todas as áreas que você queira crescer. Isso é indiscutível. Voltando ao assunto dos discípulos, observe que Pedro, ele foi destacado por quê? Porque ele sempre foi autêntico, foi meu. Quando Jesus perguntou assim, o povo estão dizendo aí que eu sou Elias, outros estão dizendo aí que eu sou João Batista, e você? Aí Pedro tem a revelação e diz assim, ó, tu és o Cristo, Filho de Deus, que foi enviado aos homens para a libertação de Israel. Foi Deus que te revelou. Mas daqui a pouco Pedro, quando Jesus diz assim, e tendo dito isso, Jesus falou, é necessário eu ir para Jerusalém para ser entregue aos homens, aos sacerdotes, aos escribas e aos religiosos, para que o Filho do Homem morra e assim seja cumprida a vontade de Deus. Aí Pedro, não, o senhor não vai não, Deus o livre mesmo. Não deixa de jeito nenhum. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, o homem tinha acabado de ter uma visão, então você vê aqui a questão da falha humana, do descontrole, da instabilidade humana. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Até esse Pedro foi. É um ensinamento incrível. Jesus falou, não, o mesmo Pedro que teve a revelação que ele era Cristo, agora está querendo que o Cristo não morra, sendo que o Cristo teria que morrer. Aí Jesus falou, tu entendes das coisas dos homens, então tu é para mim pedra de tropeço, para trás de mim. Pronto. Interessante. Falar com o Valclésio aqui para a gente encerrar. Valclésio, você como idealizador do Congresso Geração de Davi, eu queria que você explicasse um pouquinho a origem do nome do Congresso Geração de Davi. Bom dia a todos. Essa origem, Geração de Davi, porque Davi também foi um grande líder. Davi, ele foi, podemos dizer, caçado por Saul. E ele conseguiu, em um momento de, hoje chamaríamos de depressão, ele conseguiu, na caverna de Adulão, criar ali líderes, que são os valentes de Davi. E geração de Davi significa jovens valentes de Deus. Maravilha. Esse é o intuito do nosso departamento. Valentes de Deus. E geração eleita, povo escolhido, nação santa. Geração de Davi. Então, o Congresso Geração de Davi vai acontecer agora dia 13, de fevereiro, aqui na nossa cidade de Horizonte, que é uma organização da Igreja Assembleia de Deus Sopro Divino. Convide aí a população para a gente encerrar a nossa entrevista. Venham todos, acontecerá ali no estacionamento do Estádio Domingão, dia 13 de fevereiro, às 18h30, cantora Josiane e banda, conhecida nacionalmente, por ser o nosso convidado. Tudo gratuito, estaremos lá para nos receber da melhor forma possível. A todos vocês, toda a equipe do Diário com o Empreendedor, só tem que dizer para vocês gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade da gente promover, esse evento aí tão importante para a juventude, para todos os moradores de Horizonte, não só de Horizonte, mas do estado, que eu sei que vai revolucionar. É um evento que vai impactar toda a sociedade do Ceará, Então, gratidão a vocês, parabenizar pela coragem, pela determinação, porque não foi à toa que foi colocado o nome, Congresso Geração de Davi. Gratidão a vocês. Obrigado, seu Paulo, obrigado, Deus abençoe. Sempre bom estar conversando, batendo esse papo sadio com o senhor. Bom dia, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Aguardamos vocês. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida. Sucesso para nós.